O Raul Cabral para falar desse empate em 3-3 contra a equipe do Brusque, avaliando mais um empate do Leão nesse campeonato catarinense de 2016. Vamos ouvir a pergunta do colega. Prejudicou bastante, não colocando única e exclusivamente a culpa no gramado, mas que foi um dos fatores. Você vê da mesma forma? Eu acho que o gramado atrapalhou na segunda parte. Na primeira parte eu acredito que não, o campo aguentou bastante. Até a gente conseguiu manter a posse da bola. Eu acho que a gente iniciou o jogo muito bem, fez acho que cerca de 20 minutos muito bons, com uma posse de bola, circulando, chegando, criando. E depois a gente oscilou e começou a errar. Tomou gol de empate e ficou, vamos dizer assim, e ficou uma equipe, vamos dizer assim, irregular. Começou a errar muito, a gente começou a errar muito e proporcionar situações para o Brusque. Mesmo assim a gente criou algumas chances, ainda assim nessa fase em que a gente não estava bem no jogo. A gente iniciou o segundo tempo, tomamos o gol logo de início, a equipe sentiu muito. Eu acredito que somente após a mexida, com a entrada do Lucas Fernandes, a equipe ganhou um pouco de força. Voltou a brigar, a gente fez o segundo gol, empatou o jogo, cresceu na partida, virou o jogo, aí numa infelicidade ali o chute, a bola desviou, não tinha o que o Renan fazer naquela situação. E aí o jogo na parte final, pela questão do gramado, principalmente acho que os 30 últimos minutos, ele ficou um jogo aberto, vamos dizer assim. Tipo, tanto o Brusque poderia ganhar quanto a gente. Então, o gramado proporcionou essa situação. O jogo ficou meio aberto, ficou bola longa, jogando de segunda bola. Então, o jogo ficou muito igual e poderia uma equipe ou outra sair vencedora. A gente teve uma última bola do Yuri ali, que era uma bola clara de gol, que acabou parando na poça e atrapalhando ele na finalização. Ô Raul, você trabalhou esse time com 3 armadores, até a gente te questionou isso na entrevista antes dessa partida. E aí o gramado, você já falou, por causa da chuva, prejudicou um pouco. O que você buscou fazer para tentar mudar o teu esquema, ou você tentou manter com a qualidade de chegada ao ataque que você mencionou? Assim, eu acho que para o início de jogo a gente teve um bom controle de posse com os 3 meias, como tu citou. A gente conseguiu controlar o jogo, a gente estava criando, trabalhando por um lado, trabalhando pelo outro. As passagens do Renato e pelo lado esquerdo com o Rômulo. A gente estava chegando, estava conseguindo terminar as jogadas. Com o passar do tempo, o campo começou a ficar pesado. Alguns atletas sentiram a questão do jogo, o cansaço. Achei o Chapecó e o Caio. Chapecó na parte final do primeiro tempo e o Caio no início do segundo tempo, assim, uns 15 minutos já estava começando a sentir o campo pesado. E a gente parou de um time passador a trabalhar com uma bola mais longa, com mais força e trabalhando as jogadas pelos lados. E aí eu coloquei o Lucas Fernandes no início do segundo tempo, explorando essa situação de 1 contra 1 dele, que é muito bom. E do Rômulo pelo outro lado a gente criou algumas situações. O gol do Lucas, a outra situação com a entrada do Yuri, que foi uma jogada do Rômulo. Então a gente começou a criar oportunidades utilizando mais essa situação de um jogo de transição com força pelas beiradas, já que o campo não estava proporcionando chance de toque de bola. Eu queria que você avaliasse a defesa do Avaí. A defesa hoje sofreu bastante, principalmente nas laterais, na cobertura, tanto do Renato quanto do Vitor Costa, e também a avaliação do garoto Henrique. Assim, eu avalio a questão defensiva. Uma coisa que a gente vem batendo desde a pré-temporada, a questão da consistência defensiva. Nesse jogo ficou explícito, a gente errou muito, então assim, a gente correu vários riscos. Eu tenho dados estatísticos que o Ricardo levanta, não pode o referência do Brusque terminar o jogo com 7 finalizações. Então a gente errou muito, creio que não foi somente pelas beiradas, como vocês estão citando. Eu acho que a gente errou muito por dentro também, no miolo da defesa. Realmente a gente errou em alguns momentos as coberturas pelos lados. Mas eu creio que a gente precisa evoluir nessa questão. Se a gente tiver consistência defensiva, por aquilo que a equipe cria, pelo controle de posse de bola que a equipe consegue ter, a gente vai conseguir evoluir. Se a gente não tiver consistência defensiva, a gente vai sofrer. Dessa vez a gente sofreu bastante. Felizmente a gente ainda conseguiu o empate. Erramos bastante, tomamos 3 gols, mas criamos bastante e acabamos empatando o jogo. Esse empate interfere alguma coisa do Avaí para o Clássico? Ou é aquela história, o Clássico é outra coisa? Não, eu creio que a questão a gente tem avaliado jogo a jogo, né? A gente tem avaliado jogo a jogo. Não adianta a gente ficar pensando. Desde o início eu falei que o objetivo nosso de primeiro turno era a montagem do modelo de jogo, era uma equipe consistente, era botar os atletas mais jovens para jogar, para terem oportunidades
para a gente ver aqueles atletas que estão prontos para vestir a camisa do Avaí. A gente está fazendo uma avaliação geral em relação a isso junto com o departamento de futebol, para que a gente possa evoluir gradativamente, jogo a jogo. A gente sabe que o Clássico é um jogo extremamente difícil, é um jogo em que a cobrança chega a ser maior ainda. E eu falei para os atletas agora, pós-jogo, se o nível de concentração for esse, a gente continuar errando desse jeito, a gente vai acabar perdendo o Clássico. A gente tem que ter um nível de concentração maior, estar mais atentos em todas as situações para que a gente saia vencedor na quinta-feira. Ô Raul, sobre o Clássico, é a semana que está começando, né? Como é que você planeja montar esse time? Não tem ainda o Judson, né? O João Felipe também não deve ficar à disposição. Tem a volta do Gabriel. Você planeja alguma mudança no time por se tratar de Clássico ou o time é esse aí mesmo? Assim, ó, a proposta de equipe, ela parte daquilo que a gente vem fazendo já jogo a jogo. Esse jogo também a gente, situações parecidas, o que a gente trabalhou foi colocar vamos dizer assim, um meia no lugar de um volante, ter um pouco mais de saída de bola, porque a gente sabia que o Brusque daria um pouco mais a bola pra gente, a gente teria que construir mais do que destruir. A gente vai fazer uma análise em cima da equipe do Figueirense também, fazer uma análise em relação àquilo que a gente pode ter para o jogo, em relação ao retorno do Gabriel, em relação a se algum dos atletas do departamento médico retorna. A gente vai fazer toda essa avaliação, avaliar como estão esses atletas em relação à questão da parte física, para que a gente coloque a melhor equipe na quinta-feira. Ô Raul, a gente já viu que o André Santos é um zagueiro que tem qualidade, mas só que um detalhe chama atenção. Nesses dois últimos jogos, com o Inter e hoje também, ele teve o Henrique ao seu lado e automaticamente acabou caindo de produção também. Você acredita que isso pode ser pela falta de entrosamento com o Henrique ou de repente até um pouco de falta de confiança do parceiro dele ao lado? Não, eu vejo assim, eu vejo no sistema. Eu acho que a gente não pode... Claro que a gente tem que fazer uma avaliação individual do atleta, mas eu vejo a questão do sistema. A gente tem que ter... Claro que o entrosamento do André com o Gabriel já era uma situação um pouco mais acertada. O Henrique e o André haviam jogado somente juntos contra o Internacional, com laterais que não haviam jogado junto com eles, e a gente iniciou com o André Krobel e o Lovati. Então foi uma situação um pouco diferente. Hoje a gente voltou com os laterais, com o Renato, com o Vitor Costa. Acho que a gente teve algumas falhas em relação à questão das coberturas pelo centro, em relação a algumas bolas em que a gente poderia ter sido um pouco mais firme, em relação à questão de rebatida, principalmente a leitura em relação ao campo de jogo. O campo não proporcionava, em alguns momentos, a gente querer jogar bonito, a gente tinha que jogar um pouco mais feio, rebater essa bola. E a gente não fez dessa maneira. Vai ser conversado com os atletas para que eles tenham um pouco melhor essa leitura, para que a gente não venha a sofrer novamente. Raul, além de ter o Clássico pela frente, volta também o gramado da ressacada a ficar à disposição de vocês. O que ganha o Avaí a partir de agora com isso? Porque até agora a campanha não foi de todo ruim, mas a partir de agora com o gramado da ressacada, você acredita que pode melhorar para que o Avaí busque o título no segundo turno, por exemplo? Eu creio assim, a primeira coisa em relação a voltar para casa é uma situação de a gente descansar um pouco. Essa situação de a gente ficar viajando o tempo inteiro, aqui em Palhoça ainda é próximo, mas a gente sabe que não é bom. Outra coisa é a adaptação ao gramado. A gente treina num gramado diferente desse aqui, a gente treina num gramado mais leve, um campo mais leve, e a gente está, vamos dizer assim, a gente fez praticamente quase todas as partidas em campo pesado. A gente tem um time de toque de bola, de qualidade técnica, e vem para o campo pesado que acaba dificultando, acaba facilitando uma equipe mais de força. Então isso gera uma dificuldade e eu creio que a ressacada vai ser um fator positivo para a gente nessa questão. E o outro ponto é a questão em relação à questão das viagens. A gente sabe que jogar em casa vai ser muito menos desgastante, vamos dizer assim. O tempo de recuperação dos atletas é maior, o gramado é mais leve, a gente está adaptado ao gramado, a gente pode treinar no gramado para a gente ver como é. Aqui a gente chega e joga, a gente não jogou em casa ainda. Então na temporada toda a gente não jogou em casa. Em relação à questão de campo, em relação à questão de torcida, a gente sabe que a torcida do Avaí apoia o Avaí em qualquer lugar que o Avaí for. A gente sabe que na ressacada o público vai ser muito maior e vai estar apoiando a gente, assim como estava apoiando aqui, mas a gente sabe que em menor número. Ô Raul, a gente sabe que no momento como o Clássico, por exemplo, é hora daqueles jogadores mais rodados, mais experientes, chamarem a responsabilidade para resolver a partida. Aí eu te toco nesse assunto para falar do Diego Jardel, que nas duas últimas partidas ele ficou muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render. Com esse espaço um pouquinho maior agora, de hoje até quinta-feira, você acredita que isso pode ser bom para tentar ajudar ao crescimento do Diego Jardel, que deixou a desejar nos dois últimos jogos lá em Joinville e hoje também?
Eu não faço essa leitura em relação ao jogo de Joinville, eu faço realmente essa leitura. Eu acho que o Jardel foi abaixo no jogo de Joinville. O jogo de hoje eu acho que ele iniciou bem na partida, as principais jogadas estavam sendo criadas numa triangulação entre ele, o Renato e o Caio ou o Chapecó pelo lado direito. Eles estavam criando, depois o campo começou a pesar e a gente sabe que o jogador técnico com o campo pesado ele começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Realmente ele não conseguiu manter a regularidade para cima, vamos falar dessa maneira. Eu acho que ele oscilou um pouco na partida, mas ele iniciou bem. A parte final do jogo ele demonstrou muita força, muito querer a vitória e buscou isso, buscou criou algumas oportunidades, teve uma boa finalização ali que o goleiro deles tirou, teve essa chegada no rebote da bola do William, que ele também chegou, mas chegou um pouquinho atrasado, mas também estava no lance. Então assim, eu não vejo que o Jardel foi mal nessa partida, eu creio que contra o Joinville eu avalio que ele foi mal. Em relação à questão do jogo de quinta-feira, eu creio que o descanso do jogo de amanhã é importante para ele e para os demais também. A gente vai ter uma folga amanhã. Eu acho que é a terceira folga na temporada, então são poucas folgas que os atletas vêm tendo. A gente vai aliviar a carga para eles, para que segunda-feira a gente faça uma recuperação e terça e quarta a gente prepare a equipe para o jogo de quinta-feira. Raul, você colocou hoje o Vitor Costa retornando ao time, né? E em alguns momentos a gente vê a torcida começando a pegar um pouco no pé dele. E ele saiu, qual é a real situação dele em relação à clínica, problema que ele sentiu? E você falou depois do jogo do Inter que faltou um pouco mais de ofensividade para o Lovati. E hoje a gente viu depois que ele entrou, ele fazendo essa jogada um pouco mais aproximando da área adversária. Qual é a avaliação que tu faz do Lucas e o aproveitamento dele daqui para frente, se ele pode ganhar uma oportunidade com o futebol que ele começou a apresentar hoje? Eu vejo assim, eu acho que a gente tem que avaliar o contexto geral. Questão do Vitor, acho que ele, a parte física, ele não conseguiu recuperar muito bem, ele não fez um jogo consistente, vamos dizer assim, ele errou em alguns momentos, mas a gente não pode, como eu já falei anteriormente, eu não posso avaliar um jogador por somente um jogo. Eu acho que a torcida tem que ter paciência em relação a essa questão. Não adianta a gente começar a criticar o atleta, jogar o atleta para baixo, tirar a confiança dele e a gente só vai fazer com que ele não evolua, que ele não cresça. Ele está em fase de adaptação ainda dentro do clube. Ele é um atleta que vem do Nordeste, a gente sabe que o clima é diferente, as circunstâncias são todas diferentes. Ele é um atleta jovem, a segunda temporada dele como profissional, ele é 9-4, ele jogou apenas a temporada passada pelo Bahia, foi bem na Série B, então acho que a gente tem que ter uma paciência em relação a ele. Em relação à questão do Lovati, ele vem treinando bem, ele já vinha treinando bem esse jogo contra o Internacional, por isso ele ganhou a oportunidade. Eu acho que ele tem que continuar nessa batida de treinar bem, de evoluir, de buscar essa evolução jogo a jogo, treino a treino, para que ele ganhe uma nova oportunidade. Se vai ser na quinta-feira, eu não posso prometer, eu não prometo para atleta algum. Eu acho que nos treinamentos e nos jogos eles vão ganhando a vaga deles. O mais importante é que eles estejam preparados para isso, preparados para o jogo. Tá certo, obrigado.